Dmitry Salles é presidente do CONDEP e hoje vai conversar com a gente aqui no canal. Juliano? Não, volta. Olá, pessoal. Na segunda edição do programa Direitos Humanos e Resistência, a gente está recebendo aqui Dmitry Salles, presidente do CONDEP. Eu sou Kátia Passos, da Rede de Jornalistas Livres. Eu sou Juliano Rodrigues, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e queria dizer para vocês que Direitos Humanos e Resistência é um programa de reflexões, debates e entrevistas que vai ao ar toda semana aqui pelo canal À Esquerda. Estamos aqui com o Dmitry Salles, que é professor, advogado, militante de direitos humanos e presidente do CONDEP. Dmitry, fala pra gente um pouco o que é, afinal de contas, o CONDEP e qual a importância desse conselho para o povo de São Paulo, principalmente o povo mais pobre que sofre as violações de direitos humanos. O CONDEP é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, é um conselho criado para que haja o diálogo entre sociedade civil, as entidades da sociedade civil, representação da população de São Paulo e o Estado na defesa dos direitos humanos. O CONDEP foi criado pela Constituição do Estado de São Paulo e tem uma longa trajetória de defesa dos direitos humanos aqui no Estado de São Paulo. É o órgão que estava à frente, por exemplo, para poder combater a impunidade nos casos dos crimes de maio. É o órgão que defende, que tem um debate sobre o sistema penitenciário e que consegue, de alguma forma, fazer redes, estabelecer redes com outros órgãos. A OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, são instituições que integram o CONDEP que se voltam para uma luta unitária em favor dos direitos humanos da população que habita o Estado de São Paulo. Juliano, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. E aí, eu estava aqui pensando, gente, que desde a legislatura anterior, lá na Assembleia Legislativa, a gente já via que o CONDEP já tinha um histórico de perseguição. Posso dizer assim, Dmitry? Eu sei, você que é presidente, me corrige. Queria saber o seguinte, como é que está a situação do CONDEP agora em relação a essas perseguições no Legislativo, no Estado de São Paulo? E como é que vocês fizeram aquele enfrentamento, não é, com aquela polêmica toda, daquele caso anterior, até para que as pessoas que conheceram agora o CONDEP, no conceito que o Dmitry trouxe aqui, possam entender a contextualização da importância desse órgão para o Estado de São Paulo. O CONDEP sempre foi, Kátia, um órgão que, uma espécie de uma pedra no sapato, né? Porque a gente tem prerrogativas, por exemplo, de oficiar órgãos públicos, pedir informações, acompanhar inquérito, promover denúncias para que se investigue abuso de autoridade, letalidade e violência policial. Então, Júlia, a história do CONDEP é uma história de resistência mesmo para defender os direitos humanos, para combater a violência do Estado. E por isso a reação do Estado não é sempre uma reação positiva, de compreender o CONDEP como parte do sistema de justiça que se volta a aprimorar as relações e a defesa as relações entre Estado e sociedade e a defesa dos direitos humanos. Em 2017 foi criada na Assembleia Legislativa uma CPI para investigar os membros do CONDEP em razão da prisão de um ex-integrante do Conselho que havia cometido crime, mas nós montamos uma estratégia de diálogo com a CPI e mostramos que o CONDEP tinha uma postura, ao longo da sua história, de muita lisura, de muita honestidade no tratamento com os órgãos públicos e mesmo na condução das suas tarefas. E a CPI, na nossa avaliação, é que nós vencemos a CPI. O relatório final apontou a importância do CONDEP e, sobretudo, caminhos para melhorar a atuação do Conselho. Então, o entendimento que a gente tem é que nós vencemos aquela dura batalha, porque nós somos todos investigados. Dmitry, a Kátia lembrou, né? A gente tinha na legislatura anterior, que houve a CPI, figuras como o Coronel Telhado, o Coronel Camilo, chamadas da bancada da Barra. Nessa legislatura, além desse perfil conservador, parece que tem um outro perfil de parlamentar, né? Principalmente aqueles eleitos pelo PSL, na onda aí do bolsonarismo, né? Inclusive para ser mais agressivos, etc. Mais explícitos. Mais explícitos no enfrentamento, tem uma pegada de neofascista e tal. E aí tem dois projetos aí do deputado Frederico Ávila, né? Um que muda a composição do CONDEP e outro que muda a composição da ouvidoria de polícia. E todo um debate para colocar policiais nos conselhos. O CONDEP é contra a polícia? Por que há essa indisposição do CONDEP com o pessoal da polícia? O CONDEP defende bandido? Por que isso? Na verdade, o CONDEP não é contra a polícia. O
CONDEP não é contra a polícia, pelo contrário, nós recebemos também denúncias de violação de direitos humanos dos policiais e trabalhamos com essas denúncias. Não há um privilégio de denúncias que são da sociedade civil ou que violam direitos de policiais, não. Não existe. Agora, o CONDEP é um órgão da sociedade civil para estabelecer o controle social. É uma conquista da democracia. E aí, quando eu digo isso, eu tenho que ser muito explícito. Nós vivemos um Estado democrático de direito, depois de superar uma ditadura muito perversa, e o pressuposto desse Estado democrático é uma ampla participação da sociedade civil. E essa participação não é só na proposição de um projeto de lei, mas é de um controle efetivo da sociedade sobre o governo. E não há outra palavra. É o poder civil controlando o Estado. Isso é a essência da democracia. Então não dá para a gente pensar um conselho cuja maioria seja, por exemplo, formada por integrantes do poder público, porque não vai haver controle. Os órgãos de controle interno, por exemplo, corregedorias, como é que é a composição já do existem. CONDEP hoje? Hoje o CONDEP ele é composto por 6 integrantes titulares da sociedade civil, eleitos pelas entidades do Movimento de Direitos Humanos do Estado de São Paulo. Na última eleição nós tivemos mais de 200 entidades elegendo os representantes do Conselho, 6 suplentes, 2 representantes da OAB, 1 representante do Poder Executivo, 1 representante do Legislativo e 1 representante do Poder Judiciário. Portanto, são 6 titulares, 2 da OAB e 3 dos poderes constituídos. São, portanto, 11 membros, sendo que a sociedade civil tem maioria nesse Conselho. Isso é importante, Isso né? é importantíssimo pela finalidade do CONDEP. Volto a dizer, não é um órgão de controle interno, não é uma corregedoria. É um órgão de controle externo, é a sociedade civil controlando a política de direitos humanos. Se a gente inverte essa lógica e coloca uma maioria composta pelo poder público, acabou um conselho, a essência de um espaço de diálogo institucional deixa de existir. Passa a ser mais um órgão interno de controle do Estado. Ou seja, é o Estado controlando o Estado e a sociedade civil fora. Você desmonta a ideia essencial da democracia, que é o controle da sociedade sobre o Estado. Essa democracia que nasce de 88, ela é muito primorosa ao reconhecer que o poder civil deve controlar o Estado sob pena de nós voltarmos a ter um Estado autoritário. E os projetos que correm na Assembleia Legislativa vão muito nesse sentido. O primeiro tenta extinguir diretamente a ouvidoria da polícia. A ouvidoria da Polícia de São Paulo é o órgão que faz o controle externo da atividade da Polícia Civil e Polícia Militar. Não é um órgão que rivaliza, por exemplo, com a corregedoria. A ouvidoria é a porta de entrada da sociedade civil para a política de segurança pública, para controlar os agentes da política da segurança pública, que são os agentes que andam armados, que têm o poder de dar voz de prisão. Esses agentes não podem exercer a sua atuação fora das margens da lei. Querem acabar com a ouvidoria? E eles querem acabar com a ouvidoria, eles querem impedir que a sociedade possa ter esse diálogo aberto com a segurança pública. Isso é inadmissível. O projeto do CONDEP é diferente. Ele não propõe acabar com o CONDEP. Pelo contrário, ele propõe mudar a composição do CONDEP, de modo a deixar um representante da sociedade civil, 2 da OAB e o restante todo do poder público. Ou seja, é pior do que os órgãos de controle interno. Porque você coloca um representante da sociedade civil, de entidades de direitos humanos. É extinguir, na essência, a finalidade do CONDEP. Agora é curioso isso, né? Porque eu estava aqui pensando qual que é a dificuldade que os parlamentares, que essas figuras envolvidas na tentativa de acabar com a ouvidoria e mudar a composição do CONDEP têm de entender com tanta clareza. Você trouxe uma explicação sobre as funções dos 2 órgãos, que vocês, na verdade, o CONDEP e a ouvidoria, não estão tirando as funções, né? Você não está substituindo a função nem da ouvidoria, nem do Estado em nenhuma instância. Na verdade, é uma ideia de se trabalhar em conjunto até. Exatamente. Né? O que você acha que levou, né, essas figuras interessadas em exterminar com essas coisas tão importantes para a sociedade, constitucionalmente importantes, a criarem projetos como esse que o Julian falou aqui do Frederico Dávila? Qual que é o interesse desse pessoal em terminar com a ouvidoria e mexer na composição do CONDEP? Para mim está muito claro. É o desmonte da democracia brasileira.
Não dá para a gente achar que os deputados não entendam a importância do CONDEP ou da ouvidoria. Não dá para a gente afirmar isso. O que está por trás é você esvaziar os órgãos de participação da sociedade civil, os órgãos de controle, como pressuposto a enfraquecer a democracia brasileira. E é contra isso que nós temos que lutar. Contra o desmonte da democracia brasileira. A defesa do CONDEP não é só a defesa de um órgão que historicamente protege a população contra a violência do Estado. É também a defesa da democracia brasileira. Então o que está em jogo não é a extinção de um ou outro órgão apenas. No macro, nós estamos defendendo a democracia brasileira. Isso precisa ficar muito claro. E denunciar que esses deputados que propõem iniciativas como essas, no fundo, são sujeitos contrários à democracia. São sujeitos autoritários e que estão navegando numa onda autoritária, que é uma onda de morte, que é uma onda de desmonte da participação popular, que é uma onda de desmerecimento dos direitos humanos. Dimitri, você falou em órgãos de controle. A Assembleia Legislativa, no final do ano passado, aprovou a criação do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, que é uma orientação de tratados internacionais de direitos humanos. O Brasil já tem um mecanismo no Comitê Nacional e alguns estados estão criando, né? E São Paulo criou, a Assembleia aprovou e o governador Dória vetou. Você fez uma crítica dura a essa questão, porque nessa linha de estar tirando o mecanismo de controle social. Eu aproveito para perguntar então sobre a política de direitos humanos do governo Dória, né? Então, ele vetou esse mecanismo. Nós vimos a semana passada sair um dado, a Polícia de São Paulo junto com a do Rio, são a que mais mata no Brasil e uma das que mais mata no mundo, né? Em São Paulo, cerca de 1.000 pessoas mortas pela polícia por ano. E saiu o dado do primeiro trimestre de 2019, houve um aumento de 8% na letalidade policial, ou seja, as pessoas que a polícia mata. Em setembro do ano passado, durante a eleição, o Dória disse o seguinte: se eu for eleito, vai mudar a forma da polícia atuar, que a polícia vai atirar para matar. Como é que você vê essa questão da postura do Dória, no geral, com relação a direitos humanos e a questão da segurança pública? Primeiro, há um desentendimento do que seja direitos humanos. Isso virou peça de campanha. Você desconfigura que direitos humanos é um projeto da sociedade para aprimorar a vida em sociedade. Os direitos humanos são direito de todos, de todas as pessoas. A não realização de alguns direitos resulta na não realização de todos os direitos. Então a nossa luta tem que ser garantir direitos humanos para todo mundo. Só que isso tem sido deturpado, porque passou a ser peça de campanha. Negar direitos humanos passou a dar voto, como se direitos humanos fosse direito de bandido. Mas é mais que isso. E aí nessa perspectiva é que entra o discurso do governador Dória, quando candidato e mesmo depois de empossado, quando ele chegou a afirmar que a partir de agora, quando o policial atirar em alguém, a pessoa não vai nem para a delegacia, nem para o hospital, tem que ir direto para o cemitério. Ou seja, se institucionalizou o discurso da violência de Estado. E é sobre isso que a gente precisa ficar. Violência letal, né? É uma violência letal, que mata. O Estado está autorizado a matar. Isso não está na Constituição, não está em nenhuma outra lei. E é isso que a gente tem que denunciar. O Dória, ao mesmo tempo que ele usa esse discurso, após a morte de 11 pessoas em uma atuação da polícia que sequer foi investigada, se foi uma atuação dentro dos marcos legais, ele condecora, ele faz festa para homenagear aqueles policiais, condecorando não o trabalho da polícia, mas a morte. E nós denunciamos, não se comemora mortes. O Estado tem que se comprometer com a vida. E qual é o resultado disso? É o governador sendo o principal protagonista na violação de direitos humanos. E isso tem que ser a todo momento, Kátia, denunciado. Que o que nós estamos tendo em São Paulo hoje é uma liberalidade para que a polícia possa descumprir a lei. Como se agisse como aqueles que descumprem que devem ser punidos nos termos da lei. Portanto, o que há em São Paulo é um aumento da violência de Estado. E é por isso que o CONDEP passa a ser entendido como uma pedra no sapato, como um obstáculo. Porque nós vamos denunciar, nós vamos soltar nota, nós vamos dizer para o governador que ele não pode estimular a violação de direitos. Ele tem que agir dentro da lei. Exemplo que você está dizendo, a gente pode lembrar aquele 21 de maio na Cracolândia, né, quando o Dória ainda era prefeito, aquilo ali foi, acho que de tudo que você falou agora, assim, me veio aquela cena da polícia entrando ali, a tropa de choque, a GCM, a Civil, todas as polícias existentes entrando na Cracolândia e fazendo aquela barbárie que vocês acompanharam também. Nós acompanhamos. E que por trás de tudo aquilo tinha um plano de internação compulsória,
obrigar as pessoas a se internarem para fazer um tratamento que não é eficaz, quase que uma política higienista. No fundo, o que o Dória queria era fazer a foto do cartão postal. Para dizer, olha, eu acabei a Cracolândia, olha como a cidade está limpa. Só que a vida real é muito mais concreta do que a foto do cartão postal. A gente está encaminhando aqui, nosso tempo é bem curtinho, e esse tema é muito amplo, e com certeza você vai voltar aqui outras vezes. Mas eu não poderia deixar de pedir para você comentar o Atlas da Violência, que saiu semana passada, atualizando alguns dados, né? O Brasil tem um índice de homicídios por ano que vinha em torno de 62, 63 mil, bateu 65 mil homicídios por ano, né? É uma coisa absurda. E a gente sabe que são jovens negros, né, de 15 a 30 anos. Entre 15 a 19 anos, metade da causa dos óbitos é homicídio, né? Como é que você avalia esse quadro geral? Você falou um pouco da segurança pública, a gente sabe que tem um problema das polícias, tem um problema da lei de drogas, tem um problema do superencarceramento. Como é que você vê esse cenário da violência e das políticas de segurança mais em nível nacional mesmo? Acho que você toca em 3 questões, Júlia. Encarceramento em massa, a política de drogas e a política de letalidade mesmo na segurança pública. O país não tem uma política estrutural de segurança pública. O país não se pensa como uma política de segurança pública. Esses dados da letalidade apontam, por exemplo, um aumento da letalidade por armas de fogo. O que o país está discutindo hoje? Um decreto inconstitucional que autoriza com que as pessoas tenham arma e possam portar na rua suas armas de fogo. Quer dizer, a gente não conseguiu resolver o problema primeiro da segurança pública, que era o processo da democratização da segurança pública. Quer dizer, a gente redemocratizou o Estado brasileiro, mas a gente não conseguiu com que as polícias fossem redemocratizadas. O que passa por um debate sobre a desmilitarização da polícia militar. Se a gente quer uma segurança eficaz, nós vamos ter que pensar a democratização, por exemplo, da polícia militar. Não significa extinguir a polícia militar. Significa desmilitarizar, trazê-la para o âmbito do controle do poder civil. Como é uma polícia civil. Quer dizer, é uma outra lógica, que não é uma polícia preparada para o enfrentamento, para a guerra, que escolhe o inimigo a ser combatido, nesse caso, jovens negros. Mas é uma política promotora de cidadania, uma política de segurança pública que torna a polícia, agente promotora de cidadania e de direitos humanos. Então, lá na origem, a gente não fez o processo de redemocratização das polícias. E aí você vai ter o enfrentamento à questão das drogas, a política da guerra às drogas se mostrou ineficaz, se mostrou absolutamente incapaz de resolver o problema, pelo contrário, passou a ser um elemento estimulador da violência. Então você tem que discutir seriamente a política de drogas e perceber que ela fracassou. E, portanto, é preciso pensar numa alternativa. Como lidar com o problema de saúde que as drogas repercutem. Não é tão somente um problema de segurança pública, é muito mais um problema de saúde pública. Nós vamos ter que fazer esse debate, e não se faz. E nós vamos ter que fazer o debate também das questões sociais envolvendo as questões de segurança. Como é que a gente dialoga políticas sociais como pressuposto ao enfrentamento de uma política que direciona a letalidade para jovens negros. Nós vamos ter que pensar, por exemplo, a necessidade de incorporar cada vez mais as populações vulneráveis nos espaços decisórios de poder. Não é uma questão de os direitos negros se opondo aos direitos das outras pessoas. Não é isso. É de que modo a população negra possa ser efetivamente incorporada nos espaços de deliberação do Estado, para que a gente possa pautar políticas pelo viés racial. Como é que a gente incorpora a população LGBT nos espaços decisórios, para que a gente possa pensar uma política de saúde que se atente à saúde da população de lésbicas ou da população de travestis e transexuais. É dentro desse contexto de incorporar à sociedade, as populações vulneráveis, que a gente pode pensar uma política de segurança que não encontre o inimigo comum ou alvo prioritário nas populações vulneráveis. E a partir daí fazer amplas discussões sérias para garantir uma nova política de segurança pública. Catita, você quer fazer? É muito denso, né, gente? São temas muito densos. Só para a gente falar, anotei aqui 3 tópicos que o Julian falou: do encarceramento em massa, desmilitarização da polícia e a tal da guerra às drogas, esse termo horroroso. A gente precisaria fazer mais uns 4 programas aqui, né? Mas eu quero agradecer já a presença do Dimitri, dizer que
É uma super aula toda vez que a gente conversa com você. E queria que, para finalizar, você dissesse para a sociedade civil, para quem está assistindo a gente, como é que a sociedade civil pode ajudar nesse debate que é um debate antidemocrático, né, contra esse debate antidemocrático de tentar aí mexer na composição do CONDEP e exterminar, digamos assim, a ouvidoria, né? Como é que a sociedade efetivamente pode ajudar a gente a fazer isso não acontecer? Acho que a sociedade tem que vir para o debate, a gente tem que, de um lado o CONDEP tem que se aproximar, mas do outro lado, a defesa do CONDEP é a defesa da democracia, e isso precisa ficar muito claro. A sociedade precisa perceber que defender o CONDEP é defender a democracia, e de alguma forma promover discussões nos sindicatos, nas entidades de direitos humanos, trazer essa discussão para dentro da convivência social como pressuposto de defesa da nossa democracia. Muito bem. Pessoal, nós vamos terminar, nosso tempinho já chegou ao fim. Agradecer vocês que nos acompanharam, agradecer o Dimitri Salles. Kátia, nós estamos aqui no canal à esquerda. Era importante pedir para as pessoas se inscreverem. Gente. Isso é o mais, acho que é o mais importante para a gente conseguir fomentar os debates e fazer valer, não é? A presença de pessoas tão importantíssimas e legais que trazem conteúdo de aula aqui pra gente, como o Dimitri. Então se inscreve no canal, faz comentário. Clica no sininho. Isso aí. Inscreve no canal, clica no sininho, compartilha essas discussões, compartilha essas ideias. A gente tem que aprender a fazer um bom enfrentamento virtual. Canal à esquerda, programas Direitos Humanos e Resistência, toda quarta às 21h. É isso. Valeu, galera. Beijo, Obrigada, tchau. Dimitri. Valeu. Obrigado.